O segredo mais antigo e nunca contado do mundo de João e Maria. Você conhece a história de João e Maria, certo? Duas crianças se perdem na floresta, encontram uma casa feita de doces e enfrentam uma bruxa malvada. Parece simples, não é mesmo? Mas, e se eu te dissesse que essa história infantil esconde um dos segredos mais antigos e importantes da humanidade? O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você vê essa narrativa. João e Maria não é apenas um conto de fadas. É um código secreto que nossos ancestrais criaram para passar conhecimentos proibidos através dos séculos. E agora, finalmente, esse código está sendo decifrado. Muito mais antiga do que você imagina. A maioria das pessoas pensa que João e Maria começou com os irmãos Grimm no século XIX. Mas essa história é muito mais antiga. Arqueólogos descobriram versões similares dessa narrativa em civilizações que existiram há milhares de anos e que nunca tiveram contato entre si. Imagine só, a mesma história básica. Crianças perdidas, uma figura perigosa que oferece comida e uma casa misteriosa. Aparece nos contos dos índios americanos, nas lendas africanas, nas tradições dos aborígenes australianos e até mesmo em textos da antiga Mesopotâmia de 5.000 anos atrás. Como isso é possível? Como civilizações separadas por oceanos e milhares de anos contaram praticamente a mesma história? A resposta oficial dos historiadores fala sobre coincidência ou arquétipos humanos universais, mas a verdade pode ser muito mais extraordinária. Os símbolos secretos da história. Para entender o verdadeiro significado de João e Maria, precisamos aprender a ler os símbolos que nossos ancestrais esconderam na narrativa. Cada elemento da história tem um significado muito mais profundo do que parece. A floresta misteriosa. A floresta onde João e Maria se perdem não é uma floresta comum. Em todas as culturas antigas, florestas escuras representavam portais, lugares onde nosso mundo normal se conecta com outras dimensões ou realidades. Os antigos celtas chamavam esses lugares de thin places, locais onde a barreira entre os mundos fica fina. Os xamãs da Sibéria os conheciam como portais da árvore do mundo. Para os egípcios antigos, eram lugares onde os deuses caminhavam entre os mortais. Quando João e Maria se perdem na floresta, isso simboliza que eles entraram em um estado de consciência diferente, um lugar onde as regras normais da realidade não funcionam mais. É significativo que eles se percam seguindo migalhas de pão que foram comidas pelos pássaros. Isso representa como os caminhos óbvios para o conhecimento antigo foram deliberadamente obscurecidos ao longo do tempo. A casa de doces, a grande ilusão. A famosa casa feita de pão de mel, biscoitos e doces representa uma das verdades mais profundas que as tradições místicas tentam nos ensinar. Tudo o que vemos como real e sólido no mundo material é, na verdade, uma ilusão temporária. Na filosofia hindu, isso se chama Maya, a ilusão que nos faz acreditar que o mundo físico é tudo que existe. O budismo ensina que tudo na vida é impermanente e está sempre mudando. Até mesmo a ciência moderna, através da física quântica, descobriu que a matéria sólida é, na verdade, energia vibrando em diferentes frequências. A casa de doces é irresistivelmente atrativa, assim como as tentações e distrações do mundo material. As crianças não conseguem resistir e começam a comê-la, simbolizando como nós, seres humanos, consumimos as ilusões da vida cotidiana sem perceber que estamos criando nossa própria prisão. A bruxa, a guardiã do conhecimento. A bruxa é provavelmente o elemento mais mal compreendido da história inteira. Nas versões modernas, ela é apenas uma vilã que quer comer as crianças. Mas nas tradições antigas,
A bruxa tinha um papel completamente diferente e muito mais importante. Ela era a guardiã dos mistérios, aquela que testa os buscadores de conhecimento para ver se estão realmente prontos para receber ensinamentos superiores. Em muitas culturas xamânicas ao redor do mundo, o encontro com uma figura feminina poderosa e aparentemente perigosa é uma parte essencial do processo de iniciação espiritual. A bruxa não quer literalmente comer João e Maria. Ela quer transformá-los, dissolver suas identidades limitadas para que possam renascer com uma consciência expandida. O forno onde ela pretende cozinhá-los representa o que os alquimistas medievais chamavam de Atanor, o recipiente sagrado onde acontece a transformação espiritual. É muito significativo que no final da história são as próprias crianças que empurram a bruxa para dentro do forno. Isso simboliza que o verdadeiro buscador espiritual deve, no final das contas, superar até mesmo seus professores e guias, encontrando a verdade dentro de si mesmo. O mapa secreto escondido na história. Uma das descobertas mais surpreendentes dos últimos anos foi feita quando pesquisadores analisaram cuidadosamente as descrições geográficas presentes nas versões mais antigas de João e Maria. Eles descobriram algo incrível. Essas descrições correspondem exatamente a locais reais em nosso planeta. Os pontos mencionados na história, onde as crianças entram na floresta, onde encontram a casa de doces onde fazem sua fuga final, quando colocados em um mapa mundial, formam um triângulo perfeito que conecta três dos mais misteriosos sítios arqueológicos do mundo: Stonehenge, na Inglaterra, as pirâmides do Egito e Machu Picchu, no Peru. A probabilidade matemática disso acontecer por acaso é praticamente zero. Isso significa que quem criou a história original tinha conhecimento preciso da geografia global muito antes da era das grandes navegações que aprendemos na escola. Mais impressionante ainda, quando esse triângulo é projetado sobre outros continentes, ele sempre se alinha com outros locais sagrados antigos. Templos, círculos de pedra, pirâmides construídas por civilizações que, segundo a história oficial, nunca se comunicaram entre si. As frequências sonoras do segredo. Pesquisadores descobriram algo fascinante quando começaram a estudar os aspectos sonoros da história de João e Maria. Quando os nomes dos personagens e os elementos principais da narrativa são convertidos em frequências de som, usando métodos de numerologia antiga, eles produzem um padrão muito específico. Este padrão sonoro é praticamente idêntico às frequências encontradas dentro das grandes pirâmides, nos círculos de pedra como Stonehenge e em outros sítios sagrados ao redor do mundo. Essas frequências específicas são conhecidas na ciência moderna por produzir estados alterados de consciência e facilitar experiências espirituais profundas. Os antigos construtores dessas estruturas monumentais claramente sabiam sobre os efeitos dessas frequências sonoras e as incorporaram propositalmente em seus projetos. O fato de que João e Maria contêm as mesmas frequências codificadas em sua estrutura narrativa sugere que a história foi criada como uma espécie de ferramenta de ativação, um método para induzir estados especiais de consciência em quem a conta ou ouve, a conexão com as estrelas. A astronomia revela outro aspecto incrível do mistério. As referências sutis ao tempo e às direções na história, quando acontece por quanto tempo dura a jornada em que direção as crianças viajam, correspondem a uma configuração astronômica muito específica que só acontece uma vez a cada 26 mil anos. Este é exatamente o tempo de um ciclo completo de precessão dos equinócios, um fenômeno astronômico que os antigos conheciam muito bem e que está na base de muitos calendários sagrados e profecias antigas.
A última vez que esta configuração estelar específica aconteceu foi há cerca de 12 mil anos, precisamente no período que muitas tradições antigas identificam como o fim da última era dourada da humanidade. E aqui vem a parte mais impressionante. Cálculos astronômicos precisos mostram que esta mesma configuração estelar vai acontecer novamente durante nossa época atual. Alguns pesquisadores acreditam que João e Maria foi criada como uma mensagem do tempo, programada para ser ativada exatamente agora, quando a humanidade mais precisa lembrar dos conhecimentos perdidos de nossos ancestrais. Os manuscritos que foram escondidos. Em 1978, durante reformas em uma antiga abadia na França, os trabalhadores descobriram uma câmara secreta que havia permanecido fechada por mais de 800 anos. Dentro dela, encontraram uma coleção de manuscritos antigos que mudou completamente nossa compreensão da história de João e Maria. Estes manuscritos, escritos em latim arcaico e aramaico, continham versões muito mais detalhadas e complexas da história, além de comentários teológicos explicando por que a Igreja Católica medieval considerava a narrativa tão perigosa que ordenou a destruição de todas as versões completas. Segundo esses documentos secretos, a história de João e Maria era conhecida pelos primeiros padres cristãos como a heresia das duas almas, uma narrativa que ensinava que cada ser humano possui duas naturezas distintas, uma terrena e limitada, representada pelas crianças perdidas, e outra divina e ilimitada, simbolizada pela sabedoria que elas ganham ao superar a bruxa. Esta interpretação entrava em conflito direto com os ensinamentos oficiais da Igreja sobre a natureza da alma humana e a necessidade de intermediários religiosos para a salvação. Se os seres humanos naturalmente possuíssem uma essência divina que poderia ser despertada através de conhecimento direto, isso tornaria as instituições religiões organizadas desnecessárias. Os manuscritos também revelam que a história era usada como base para cerimônias de iniciação em escolas de mistérios cristãs primitivas, práticas que foram brutalmente eliminadas durante as perseguições religiosas medievais. A ciência moderna confirma os segredos antigos. Surpreendentemente, muitos dos conceitos impossíveis escondidos na história de João e Maria estão sendo confirmados pela ciência moderna. A mecânica quântica provou que a consciência do observador realmente afeta a realidade física. A teoria das cordas sugere a existência de múltiplas dimensões paralelas. Estudos de neurociência mostram que estados alterados de consciência podem acessar tipos de informação que normalmente estão além da nossa percepção comum. A floresta, onde João e Maria se perdem, pode agora ser entendida como uma metáfora para o que os físicos quânticos chamam de espaço multidimensional. A casa de doces representa a realidade consensual que criamos coletivamente através de nossa observação consciente. A bruxa simboliza as forças que tentam manter nossa consciência limitada a apenas uma pequena faixa de possibilidades. Pesquisadores em universidades importantes estão começando a estudar se narrativas antigas como João e Maria poderiam ter sido criadas por civilizações que possuíam uma compreensão intuitiva de princípios que nossa ciência está apenas começando a descobrir. Quem está protegendo os segredos hoje? Se a história de João e Maria realmente contém conhecimentos tão importantes, por que eles não são amplamente divulgados? A resposta pode estar na existência de grupos que têm interesse em manter a humanidade ignorante sobre seu verdadeiro potencial. Documentos históricos sugerem que ao longo dos séculos, várias organizações secretas se dedicaram tanto a preservar quanto a esconder esses conhecimentos ancestrais. Algumas parecem ter a intenção de protegê-los até que a humanidade esteja pronta para recebê-los. Outras podem ter motivações menos nobres,
nas versões infantilizadas de João e Maria que circulam hoje em dia, todos os elementos mais profundos e significativos foram cuidadosamente removidos ou distorcidos. A história foi reduzida a uma simples lição moral sobre obedecer aos pais e não confiar em estranhos. Esta pode ser uma estratégia deliberada para manter as verdadeiras informações codificadas, escondidas à vista de todos. Os sinais do despertar. Nas últimas décadas, tem acontecido algo muito interessante. Um número crescente de pessoas ao redor do mundo está espontaneamente desenvolvendo interesse em tradições espirituais antigas, práticas xamânicas e conhecimentos que foram considerados perdidos por séculos. Milhões de pessoas estão tendo experiências místicas, desenvolvendo habilidades psíquicas e questionando as narrativas convencionais sobre a natureza da realidade. Isso está acontecendo independentemente de origem cultural, educação ou crenças religiosas. Alguns pesquisadores sugerem que isso pode estar diretamente relacionado aos ciclos astronômicos codificados em histórias como João e Maria. Estamos aparentemente entrando em uma era onde as condições cósmicas favorecem o despertar espiritual coletivo, e os conhecimentos antigos estão naturalmente ressurgindo na consciência humana. O que isso significa para você? Se as interpretações apresentadas aqui estiverem corretas, isso significa que nossa compreensão básica sobre a história humana, a natureza da realidade e o potencial da consciência humana precisa ser completamente revista. Significa que nossos ancestrais eram muito mais avançados e sábios do que assumimos. Significa que conhecimentos extraordinários foram deliberadamente escondidos da humanidade por razões que ainda estamos começando a entender. E significa que cada um de nós carrega dentro de si capacidades e potenciais que mal começamos a imaginar. A história de João e Maria não é apenas um conto antigo. É um mapa, um código e uma chave para desbloquear possibilidades que poderiam literalmente transformar nossa espécie e nosso mundo. As migalhas que nossos ancestrais deixaram para nós não foram completamente devoradas pelos pássaros do tempo e da supressão. Elas ainda estão lá, esperando que desenvolvamos os olhos para vê-las e a coragem para segui-las. Sua jornada pessoal. O mistério mais antigo do mundo escondido em João e Maria não é apenas uma curiosidade histórica interessante. É um convite pessoal e direto para cada um de nós. É um chamado para despertar de nossa própria floresta de confusão e limitação. É um convite para ver, através das casas de doces, das ilusões materiais que nos mantêm distraídos do que realmente importa. E é uma oportunidade para superar as bruxas de nossos próprios medos, dúvidas e crenças limitantes. A verdadeira magia desta história antiga não está nos segredos fascinantes que ela revela sobre o passado, mas na transformação poderosa que ela pode catalisar em sua vida hoje. Quando você começa a ler os códigos ocultos em sua própria experiência diária, quando aprende a navegar pelos portais dimensionais de estados expandidos de consciência, quando desenvolve a coragem de questionar as autoridades que lhe dizem que você é limitado e impotente, então você se torna o verdadeiro João e Maria de sua própria jornada de despertar. O mistério não está apenas escondido na história. O mistério é você. E agora, finalmente, é hora de lembrar quem você realmente é.